E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia. Queridos, vamos estar falando hoje sobre Marcos 6, Marcos 7 e Marcos 8, beleza? Vamos lá. Alguns pontos que eu achei interessante desses capítulos, tá? Vou falar sobre isso. Porque a parte histórica, né, nós já vimos em Mateus. Essa parte histórica da história de Jesus, nós já vimos em Mateus. Então eu vou pegar alguns pontos que eu achei interessante nesses 3 capítulos e vou estar expondo aqui com vocês, tá bom? Primeiro ponto, revelação da identidade de Cristo, Marcos 6. Logo aqui, nesse versículo, aqui em Marcos 6, o povo de Nazaré se recusa a crer. Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Gente, o que eu achei interessante aqui é que as pessoas elas não tinham pleno acesso ao entendimento de quem era Jesus, sabe? Elas não tinham esse entendimento certeiro de quem era Jesus de fato. Ou seja, elas tinham dificuldade de reconhecer quem era Jesus, tinham dificuldade de reconhecê-lo. Mas em Marcos 8, nós já temos um contraponto, um ponto de partida do Evangelho. Aqui em Marcos 8, no versículo 29. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Ou seja, em Marcos 6, as pessoas não reconhecem quem Cristo é. Mas já em Marcos 8, no versículo 29, Pedro já tem um reconhecimento certeiro ali, um entendimento de quem Cristo é. E esse eu achei um contraponto interessante, que a gente vai ver até nos próximos capítulos, talvez até no devocional seguinte, beleza? Outro ponto que eu achei e gostaria de pontuar aqui com vocês é a incredulidade e a fé. Em Marcos 6, nós temos aqui um fato interessante. Marcos 6, versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles. Ou seja, Nazaré, né, a cidade que Jesus veio, não creu, ou seja, houve incredulidade, e Jesus se admirou da incredulidade, era tanta incredulidade que Jesus se admirou, se espantou. Já aqui no capítulo 8, a gente vai ter isso aqui. Na segunda multiplicação, deixa eu ver, não, essa foi a primeira mesmo. O fato dos discípulos, eles não creem. Aqui, ó. Capítulo 8, versículo 21. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Versículo 20. E quando partiu os 7 pães, os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? O que eu quero dizer com esses 2 versículos aqui que a gente acabou de ler? Que a incredulidade é algo assim, ainda muito substancial, muito visto ainda, sabe? Aqui em Marcos nós vemos esses 2 contrapontos. Em Marcos 6 nós vemos as pessoas da cidade de Jesus não crendo em Jesus. E no capítulo 8, nós vemos os discípulos não crendo em Jesus. Tanto que ele pergunta, vocês ainda não entenderam? Por mais de tudo que eles viram, por mais que eles tivessem visto Jesus ele partindo o pão, multiplicando o pão, eles ainda não tinham entendido. Esse é um ponto que eu achei muito interessante da gente frisar. Outro ponto que eu gostei é o pão como um sinal do reino. Aqui em Marcos 6, a gente tem a multiplicação para 5.000 pessoas. Nós vemos, mas era para um público mais judeu. E Marcos 8 nós temos a multiplicação para 4.000, que provavelmente eram pessoas gentias, ou seja, que era fora daquele público judeu, fora ali do judaísmo, ali de Jerusalém e tudo, aquela vibe. A gente tem Marcos 8, do versículo 14 ao 21, que é Jesus alertando contra o fermento dos fariseus. E de Herodes, o fermento dos fariseus e de Herodes, que faz um contraste aí com o pão. No caso, o pão que eles serviam, né? E aí Jesus contrastando com o pão que ele era, saca? Então, o pão, ele leva um sinal como se ele fosse algo importante para o reino. Em Marcos a gente consegue perceber isso direitinho. Outro ponto, o caminho
da cruz. Depois que Pedro ele confessa Jesus como sendo Cristo, Jesus anuncia a sua morte. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós vemos esse ponto também que é o caminho da cruz. Quando alguém aceita, quando alguém entende quem Cristo é, essa pessoa ela tem um dever, que é carregar a sua cruz, que é carregar o seu fardo de cristão. Quando ela aceita Jesus, ela tem que seguir Jesus, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Entenderam? Outro ponto que eu achei legal, cura física e espiritual. Em Marcos 8, nós vemos a cura gradual do cego em Betsaida, que simboliza também a visão espiritual do reino e a visão espiritual progressiva dos discípulos. O que é uma visão progressiva? É uma visão que vai abrindo com o tempo, ou seja, uma revelação progressiva. Ela não é revelada tudo de uma vez. Não, ela vai sendo entendida aos poucos, progressivamente. Entendeu? Então, essa visão progressiva dos discípulos é que eles não entendiam antes, mas eles vão, conforme o tempo vai passando, eles vão começando a entender, vão começando a compreender as coisas. Entenderam? Esse ponto eu achei muito interessante e esses detalhes, são esses pontos, esses tópicos que eu quis anotar e falar com vocês sobre esses contrapontos entre Marcos 6 e Marcos 8, e ali a gente vê uma pontinha de Marcos 7. Beleza? Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, vamos continuar firme aí, beleza? Que a gente já tá aí no dia 12 e daqui a pouco a gente já tá no finalzinho, beleza? Vocês fiquem com Deus, tamo junto!